vocês, aguardando ansiosamente, né, as questões das aulas anteriores, né, que não recebi uma só, né, e nós profs, a gente faz com tanto amor, com tanto carinho essas aulas para vocês aprenderem, né, e a gente espera que vocês também nos passem as respostas, né, até pra gente ter um conhecimento, se vocês estão aprendendo, se vocês têm alguma dificuldade, alguma dúvida, né? E eu vou estar aguardando nesse final dessa aula também, vou deixar as questões ali para vocês responderem, tá bom? Hoje a gente vai falar, né, de alguns amigos de Jesus que falharam com ele, né? A gente vai falar de 2 amigos, tá? E eu quero começar, né, dizendo assim que às vezes a gente tem uma dificuldade em reconhecer, né, e admitir os nossos erros, tanto para nós mesmos quanto para Deus, né? Mas a gente devia ter uma humildade, né, para confessar a Deus os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas angústias, porque Ele nos ama, né? E da maneira que a gente é, né? E Ele tá pronto para nos perdoar. Ali em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, Jesus, Ele está pronto para nos perdoar, só que a gente precisa confessar e pedir perdão. Eu queria perguntar para vocês se algum amigo de vocês já decepcionou vocês, né? Tu que tá aí me assistindo, algum amigo já te decepcionou? Algum amigo te prometeu algo e não cumpriu? Hoje, né, a gente vai ouvir a história de 2 amigos de Jesus que falharam, né? O primeiro foi Judas, né? Judas, ele era um discípulo de Jesus, ele era muito próximo de Jesus e ele tinha um cargo de confiança que era o tesoureiro, né? Judas ambicionava dinheiro e posição. E em Marcos 14, 10 e 11 diz assim, deixa eu ler para vocês aqui. Diz assim, então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus, a fim de matar Jesus, né? Judas estava tramando um plano contra Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro, assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Aqui, né, diz que os sacerdotes, eles ofereceram 30 moedas de prata, né, que era o valor, o preço pago por um escravo na época, né? Eles estavam tendo Jesus como escravo. E Judas saiu dali, né, e retornou para onde os discípulos estavam, enquanto ele procurava uma boa oportunidade de entregar Jesus. Judas era amigo de Jesus, Amanda, e como que ele podia traí-lo, né? A gente muitas vezes tem amigos que nos traem, né? Amigos que nos mentem, omitem, né? Não falam alguma coisa que precisa ser falado, né? Amigos que nos roubam algo, tanto físico, tanto material quanto emocional. Então, nós temos também amigos, né, que vão nos trair ou que já nos traíram, né? E aqui, Jesus, ele conhece todas as coisas, né? Inclusive, ele conhecia o coração de Judas, assim como ele conhece o nosso. Aqui em Mateus 26, do 14 ao 25, diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, que aqui fala da ceia do Senhor, né? Os discípulos dirigiam-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou
celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou-lhes Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Então aqui, né, os discípulos, eles preparam, né, a Páscoa conforme Jesus tinha ordenado, e à noite ele e os discípulos iam jantar, né, estavam indo jantar, e era a última noite de Jesus com os discípulos aqui. E Jesus, ele estava muito triste porque ele sabia o que ia acontecer. E Jesus disse ali, né, em Mateus 26, 21, eles ficaram muito... E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. E todos, né, como diz ali no 22, ficaram tristes. E até Judas, né, perguntou. E Jesus apenas respondeu para ele: sim, é você. Então, nesse momento, Judas trai Jesus, né? E depois, né, do jantar da Páscoa, né, como de costume, Jesus foi com seus discípulos para o Monte das Oliveiras, né? E algo terrível aconteceu. Judas trouxe homens armados, aqui em Mateus 26, 48, diz assim... 47. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-o. Então aqui Judas, né, ele trouxe, né, vários homens, né, armados com espadas, varas, enfim. E Jesus foi preso, né, e foi levado à casa de Caifás, que era o sumo sacerdote, que era um líder religioso era o líder, né, religioso mais importante daquela época. E lá na casa de Caifás, né, os escribas e os anciãos, né, quando fala que anciãos são os conselheiros, eles já aguardavam pela chegada de Jesus, né? Aqui em 26, Mateus 26, 57 diz assim: os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Aí, de longe, Pedro... Aqui tem a continuação, tá, pessoal? Vocês podem ler ali depois em Mateus até do 17 ao 75. De longe, né, Pedro, ele ficava observando, ele seguiu esses homens, né, que pegaram Jesus, que prenderam Jesus, né, e ele viu quando esses homens entraram com Jesus na casa de Caifás. E para julgar ali, né, Jesus e para condená-lo à morte. E uma das empregadas disse para os homens ali, né, apontando para Pedro: este homem também estava com Jesus. E Pedro respondeu: mulher, eu nem conheço esse homem. Isso está em Lucas 22, do verso 54 ao 57, tá? E Pedro, eu vou ler aqui do 54 ao 57 para vocês.
diz assim, peraí, é Lucas 22, do 54 ao 57, tá? Que diz assim, então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada, uma empregada, o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. Mas ele negou, mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, disse Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, o outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. E Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. Então aqui, nessa história, Pedro nega Jesus 3 vezes. E Pedro, assim como Judas, também era amigo de Jesus, era próximo de Jesus. E negou Jesus 3 vezes. Ele viu toda a situação que tinha acontecido, né? Que eles estavam julgando Jesus, que estavam arquitetando a morte. Ele viu a traição de Judas e ele também negou Jesus. Sendo que na ceia, na Páscoa, ali no jantar, todos os discípulos, aqui diz, né? Os 12, todos, um falaram atrás do outro. Eu não vou trair, não sou eu que vou trair, né? E Pedro e Judas traíram Jesus. Pedro, né, ele falhou com seu melhor amigo. E será que nós também falhamos? Muitas vezes, eu acredito que assim como eu falhei com amigos, eu creio que todos nós, né, falhamos ou um dia vamos falhar. Às vezes, a gente fica com vergonha, né, de dizer para as pessoas que nós somos amigos de Jesus. E eu queria deixar uma pergunta para vocês. Vocês já tiveram vergonha de dizer que vocês são amigos de Jesus, que vocês são cristãos, que vocês são crentes, né? Eu quero deixar essa reflexão, porque muitas vezes a gente fica com vergonha. E dessa forma a gente está traindo Jesus também. Porque se a gente está negando Jesus, negando a nossa fé, negando que Jesus nos salvou, a gente está traindo ele. E nós estamos falhando com ele também. Todos nós, estamos sujeitos a errar, como aconteceu com Judas e com Pedro aqui nessas 2 histórias, né? O que vale é a nossa atitude diante do nosso pecado. Judas aqui, ele sentiu remorso, mas ele não se arrependeu. E decidiu tirar sua própria vida, né? Ele pecou, ele errou, ele traiu Jesus, ele sentiu um remorso, mas ele não se arrependeu, né? Arrependimento e remorso são coisas bem diferentes. E ele ainda resolveu tirar sua própria vida. E já Pedro aqui, né? Ele viu o sofrimento do seu mestre, ele se sentiu culpado, ele se arrependeu e ele decidiu seguir Jesus. Em Mateus 6,12 diz assim, Mateus 6,12 diz assim, que é a oração ali do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Aqui, o nosso objetivo como cristão é fugir do pecado. Mas se porventura nós pecarmos, nós devemos saber que Jesus está pronto para nos perdoar. Basta a gente se arrepender e pedir perdão. Espero que vocês reflitam, que vocês respondam as questões e me mandem pelo meu WhatsApp. Quem não tiver o meu WhatsApp, pede para alguém conhecido da igreja que com certeza vai ter, tá bom? Deus abençoe, um beijo, fiquem com Deus.